Boa noite a todos, sejam sempre muito bem-vindos, os amigos do Doutrina Espírita, os participantes, trabalhadores do SEAC. É sempre muito bom receber todos vocês neste momento de confraternização entre nós. Hoje, nós estamos recebendo na nossa casa Ivone Carreão Moreira Freire. Ivone é trabalhadora da Sociedade Espírita Allan Kardec, da cidade de Goiôerê, é diretora do DIGE, palestrante da 11ª URI, União Regional Espírita, com sede em Campo Mourão. E ela vai nos falar um pouquinho sobre essa doutrina tão maravilhosa, a qual todos nós amamos. E antes de passar a palavra para ela, eu vou fazer a oração inicial. Então, convido a todos para que fechem os seus olhos, acalmem o seu coração, a sua mente, que nós vamos pedir ao querido e amado Mestre Jesus. Aqui estamos, Senhor, em sua presença, rogando a Ti o amparo e a proteção para todos os nossos irmãos que se encontram nos hospitais, necessitados do amparo da espiritualidade maior. Aos que hoje retornam à vida espiritual, deixando um vazio no coração de seus familiares. Mestre dos mestres, médico das almas, ampare a todos eles, para que aceite com resignação os desígnios que foram plantados por nós mesmos, pois somos os herdeiros de tudo que colocamos no nosso cosmos. Abençoe, Jesus, todos os nossos irmãos, todos aqueles que estão em desespero no plano terreno. Derrame sobre eles a sua luz, a sua paz e o seu entendimento. E assim, certos da tua presença, pedimos que abençoe a todos os lares aqui representados nesta noite. Que assim seja. Agora nós vamos passar a palavra à nossa querida Ivone. Fique à vontade, Ivone. A palavra é toda tua. Muito obrigada, Esther. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estarmos aqui pela primeira vez falando em nome do Centro Espírita Allan Kardec de Cianorte. Rogamos a Jesus, nosso grande mestre, que nos ampare a todos. A nossa reflexão dessa noite será sobre amor e evolução. No Evangelho de Mateus, no capítulo 22, nós encontramos a passagem em que um fariseu, que era doutor da lei, para tentar Jesus, ele faz a seguinte questão. Qual o maior mandamento da lei? E Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, que é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, tratando sobre a lei de amor, o Espírito Lazo vem nos esclarecer que o amor resume toda a doutrina de Jesus, visto que o amor é o sentimento por excelência. Nos diz também que os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado, que o homem, em sua origem, só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. E quando instruído e depurado, aí sim tem sentimentos. Nos diz também, Lázaro, que o amor é o ponto delicado do sentimento, mas não o amor no sentido vulgar, como nós conhecemos comumente por aí, mas sim o amor verdadeiro, o amor que é capaz de vencer todas as barreiras, o amor que é capaz de aniquilar
as misérias sociais. E aqui nós precisamos fazer um parênteses para que possamos ampliar o significado da expressão miséria social. Porque miséria social não se resume somente à fome ou à carência de bens materiais. Miséria social é também a falta de caráter, a falta de solidariedade, de compaixão, de empatia. Miséria social é o orgulho e o egoísmo falando mais alto. Então, o benfeitor vem nos dizer que só o amor verdadeiro pode superar tudo isso. E neste mesmo capítulo, o espírito Fenelon vem nos dizer também que o amor é de essência divina, que todos nós, do primeiro ao último, temos no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Porque o amor é lei da vida. Nós estudamos as leis divinas, estudamos a mensagem libertadora de Jesus. Mas será que nós realmente sabemos a importância do amor no nosso processo evolutivo? Será que reconhecemos em nós, espíritos imperfeitos que somos, a essência do amor de Deus? E mais ainda, será que nós somos capazes de identificar em todos os nossos semelhantes esse mesmo amor divino? Até mesmo naqueles nossos irmãos que ainda se comprazem no mal? Naqueles que ainda rejeitam ou ignoram o bem? Ou seja, será que nós identificamos naquele nosso irmão, que é um criminoso, identificamos nele o amor de Deus porque é nosso irmão? Somos todos filhos do mesmo Pai. E também, será que nós conseguimos identificar esse mesmo amor de Deus na criação como um todo? Nos demais reinos da natureza? E como é que estamos interagindo com esses reinos? Como estamos, por exemplo, nos comportando diante de tantos acontecimentos negativos que temos visto, não só no nosso país, mas no mundo inteiro? O desmatamento, as queimadas, a poluição dos rios, do ar, a extinção de inúmeros animais. Como estamos interagindo com os demais reinos da natureza? Ficam essas reflexões para nós. Na nota explicativa da questão 938 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec diz que a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de se sentir amado. Então, a vivência do amor não é apenas uma necessidade passageira. Ela está no âmago do nosso ser, no nosso íntimo. Porque o amor é lei divina. Nós fomos criados pelo amor de um Pai que coloca como única fatalidade para nós a felicidade. Felicidade essa que nós devemos construir pelo mérito dos nossos próprios esforços. E nós sabemos que também pela bondade e misericórdia de Deus, nós somos sempre amparados por irmãos mais experientes, que já galgaram alguns degraus a mais de sabedoria, de iluminação interior. Então, nós somos aprendizes. Aprendizes, felizmente, sempre guiados por seres luminosos. O maior deles, Jesus, nosso modelo e guia, o governador do nosso planeta, nosso incomparável mestre. E também somos orientados por outros irmãos, não perfeitos ainda como Jesus, porém mais evoluídos que nós, que podem estar tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Nosso anjo da guarda, por exemplo, os benfeitores espirituais,
São seres que, já tendo alcançado uma certa maturidade, eles se voltam, então, para nos orientar na difícil e lenta caminhada rumo ao aperfeiçoamento. E eles fazem isso não por obrigação, mas por amor. Aqui no plano físico, nós temos grandes exemplos. Temos ainda encarnado Divaldo Pereira Franco, nosso querido Di, né, que transborda amor. Nós tivemos Madre Teresa de Calcutá, que se dizia o lápis de Deus. Afirmava ela que quem escrevia era o Criador, que ela era apenas um instrumento. Nós tivemos Francisco Cândido Xavier, nosso Chico, que dizia ser apenas um cisco. Irmã Dulce, que afirmava que a miséria é a falta de amor entre os homens. Todas essas personagens que citamos são realmente grandes exemplos de amor abnegado. Certamente, são essas pessoas que nos vêm à mente quando nós falamos em caridade. Lembrando que caridade é o amor em ação. Teresa, Chico, Dulce, eles estavam sempre em ação. Divaldo está sempre em ação. Divaldo, que há quase 70 anos, juntamente com o tio Nilson, eles fundaram a Mansão do Caminho e de lá para cá, diariamente, milhares de crianças e jovens e sofredores são amparados por essa instituição e saem de lá levando amor e dignidade. Madre Teresa dedicou a sua vida ao trabalho humanitário, ao trabalho em defesa dos mais pobres. Irmã Dulce, por suas ações humanitárias de caridade e de assistência aos menos favorecidos, ela ficou conhecida como o anjo bom da Bahia. E Chico Xavier, né, o homem chamado amor, dedicou a sua vida nas 24 horas diárias a atender os fracos e oprimidos, aqueles que buscavam conforto espiritual. E quanta gente Chico confortou. E por que será que eles fizeram tudo isso? Será que fizeram com o intuito de se projetarem na sociedade? De ganharem prêmios, títulos, talvez fama? Jamais. Eles viveram assim porque carregavam dentro de si o verdadeiro amor. E também tem um outro personagem, na verdade tem muitos outros que nós poderíamos citar aqui falando sobre esse assunto. Mas tem um outro que nós quase não nos referimos a ele quando falamos em amor e caridade. E nós conhecemos. Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec, o grande missionário da terceira revelação. Ele que desde o momento em que começou a se interessar, a estudar os fenômenos mediúnicos, até a sua desencarnação, foram aí aproximadamente 14 anos, ele praticamente doou a sua vida para que a doutrina dos espíritos viesse a lume, para que o espiritismo pudesse ser codificado. Kardec tinha essa grande missão e a cumpriu com maestria, caridade e por amor. Ele se permitiu servir de instrumento da espiritualidade maior para que pudessem chegar até nós as luzes do conhecimento, o Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo. Essa doutrina bendita que tanto nos esclarece e consola. Essa doutrina que vem nos dizer que o caminho para a felicidade é seguir os passos do Cristo. Ou seja, o caminho para a felicidade é o amor, é amar.
No livro Fonte Viva, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel nos diz que há muito nós temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra a nossa condição de discípulos de Jesus, mas que temos sido muito infelizes nesse sentido. Nos afirma também que a palavra do Cristo é incontestável. Nós não faremos parte da Boa Nova simplesmente através das atitudes exteriores. Nos diz Emmanuel que nós precisamos, sim, da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o estudo. Mas o benfeitor diz também que, apesar de tudo isso, no entanto, toda a movimentação humana, sem a luz do amor, pode perder-se nas sombras. Nós só seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus, que começa na vida íntima, começa dentro de cada um de nós. E nos pede, então, que nós pratiquemos a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Pede que nós nos ajudemos, nos auxiliemos. E só faz isso quem ama. Aí nós nos lembramos, então, da fala de Jesus, quando ele disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, nós só seremos reconhecidos verdadeiramente como discípulos de Jesus a partir do momento que vivenciarmos na prática o amor. O amor incondicional que Jesus veio nos ensinar. O amor que abrange a tudo e a todos. Nós fomos criados, sabemos disso, simples e ignorantes, nem bons nem maus, apenas desprovidos de conhecimento. E aí nós vamos fazendo a construção do que somos e do que seremos. Nós estamos em permanente construção através das nossas ações. Na questão 115 de O Livro dos Espíritos, Kardec, ele faz uma comparação, né? Ele compara os espíritos em sua origem como crianças ignorantes e inexperientes que vão adquirindo o conhecimento aos poucos de acordo com as fases da sua vida. E a espiritualidade diz que essa comparação é correta. E nos diz também que quanto menos rebeldes nós formos, mais rapidamente aprenderemos. Sendo assim, então, nós sabemos que os espíritos que ainda se encontram nas primeiras fases da evolução não conhecem as mínimas manifestações do amor. Por quê? Porque se encontram ainda presos às necessidades básicas, presos às paixões oriundas do instinto de sobrevivência da espécie, o que é natural. O desenvolvimento do amor, em sua dimensão mais elevada, é uma conquista que vai se ampliando durante todo o processo evolutivo do ser humano. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas, nos diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida. E em razão desse mesmo amor infinito com que nos ama, Deus determina que estejamos sempre sob a lei da responsabilidade, que se manifesta para cada consciência de acordo com as suas próprias obras. Lembremos o que Jesus nos disse: a cada um segundo as suas obras. Está lá em Mateus, no capítulo 16. E por muito nos amar, Deus permite que percorramos, sem prazo definido, o caminho de ascensão até Ele.
E quando equivocadamente agimos no mal, Deus nos concede a própria eternidade para nos reconciliarmos com o bem. O bem que é a sua regra imutável, é a sua lei. Já no processo, isso nós falamos da primeira fase. Já no processo evolutivo seguinte, após essa fase primária, é que começam a acontecer, ainda muito timidamente, as primeiras manifestações do sentimento, porque até então eram instintos. Mas mesmo nesta segunda fase da evolução, a criatura humana, ela ainda se encontra muito distante do amor verdadeiro. Então, ela ainda está e permanecerá assim por um bom tempo, mais voltada para si e pouco ou nada interessada, preocupada com o seu semelhante. Por quê? Porque ela ainda está na segunda fase, que é a fase das sensações, conforme nos esclarece o Espírito Lázaro. Na verdade, o desenvolvimento do sentimento em nós, espíritos, ele ocupa um extenso período da nossa jornada evolutiva, até chegar à condição de amor sublimado, de amor puro, que é quando nós, então, conseguimos nos libertar definitivamente do orgulho e do egoísmo. Aprendemos a sair de nós mesmos, deixamos de nos sentir o centro do universo e passamos a enxergar o todo, o coletivo. Passamos a nos doar mais, passamos a servir mais o nosso próximo e a agir de acordo com o que nos diz Emmanuel no primeiro capítulo do livro Alma e Coração. Auxiliarás por amor nas tarefas do benefício. Enxergarás nos que te rodeiam irmãos autênticos diante da providência divina. Ajudarás os menos bons para que se tornem bons e auxiliarás os bons a fim de que se façam melhores. E para que nós auxiliemos os menos bons, nós precisamos ser melhores do que eles. Né? Então, conforme nos esclarece o Espírito Lázaro, quando nós chegarmos nessa fase evolutiva, né, a terceira fase, onde estaremos mais instruídos e depurados, aí sim nós teremos sentimentos, não mais instintos ou sensações. E o amor é a base de todo sentimento. Então, nós passaremos a compreender o que é o amor verdadeiro e a vivenciá-lo. Porém, nós não podemos nos esquecer das palavras de Emmanuel lá do início. Não faremos parte da Boa Nova simplesmente através das atitudes exteriores. Deus nos conhece a todos profundamente. Podemos até enganar os outros, tentando nos mostrar melhores do que somos. Mas a Deus nós não enganamos. Ele conhece tudo, é onisciente. Conhece o íntimo de cada um de nós. Sabe melhor do que nós mesmos se o amor que nós dizemos sentir pelo nosso próximo, pela humanidade, se é realmente o amor puro, o amor verdadeiro. E aí, nós podemos nos questionar, como é então que esse sentimento, esse amor verdadeiro se manifesta? E aí nós fomos buscar a resposta para esse questionamento num dos textos mais bonitos que nós encontramos sobre o que seja o genuíno amor. Está lá na epístola, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. O apóstolo Paulo escreve assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine.
Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, eu nada serei, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. O amor não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É realmente um texto belíssimo. E isso responde o nosso questionamento, porque é assim que o amor se expressa, através dessas virtudes que o apóstolo Paulo cita. Ele diz que o amor é paciente, porque a paciência é a virtude de quem sofre males e incômodos, sem queixas, sem revolta. O amor é bondoso, porque a criatura benevolente é aquela que sente prazer em fazer o bem. Paulo diz que o amor não se ira facilmente, porque o amor é tolerante. E a tolerância é o direito que se reconhece aos outros de terem opiniões diferentes às nossas. Fala da humildade, porque o amor não se vangloria, não se orgulha. Paulo fala da lealdade, porque o amor se alegra com a verdade, não com a injustiça. Fala da incondicionalidade do amor, pois este sentimento, se verdadeiro, ele não procura seus interesses. E fala da capacidade de perdoar, porque o amor não guarda rancor. Então, quando nós formos portadores destas virtudes, aí sim estaremos vivenciando o amor que Jesus veio exemplificar. Até lá, vamos nos esforçando, procurando superar, dia após dia, as nossas imperfeições, que não são poucas. É certo que nós já caminhamos alguns passos, mas ainda estamos apenas no início da estrada que nos leva à perfeição. É preciso mais. É preciso que nos tornemos melhores a cada dia. E é preciso também que nós contribuamos com o progresso dos nossos semelhantes, que todos nós precisamos urgentemente evoluir. Nós sabemos, pelas revelações dos Espíritos, que o progresso da Terra é inevitável. Nós estamos vivendo, sim, um momento crucial, um momento de transição. Agora, a grande questão é, nós vamos ficar de braços cruzados, aguardando, observando a renovação do planeta? Ou vamos arregaçar as mangas e cooperar com Jesus neste momento tão importante, tão especial da Terra? Pelas informações colhidas no Espiritismo, pela compreensão dos seus postulados e pelo uso da fé racional, nós já conseguimos entender que é chegada a hora da plena vivência do amor em todos os seus aspectos. Não dá mais para adiarmos o nosso compromisso com o Evangelho do Cristo. Na obra Justiça e Amor, pela mediunidade de Raul Teixeira, o Espírito Camilo nos diz que são tempos difíceis e definidores esses tempos atuais. Nos diz o benfeitor que são oportunidades
para que as almas encarnadas na Terra possam escolher de que lado anelam ficar, se na luz, se nas sombras. Então, isso que o Espírito Camilo nos diz é muito sério e é muito forte. Ele nos diz que é momento de nós definirmos, de nós decidirmos de que lado nós vamos ficar. Se do lado do bem ou do lado oposto. É hora, então, segundo a proposta de Jesus, conforme nos diz Alessandro Viana Vieira de Paula, num artigo publicado na internet, ele fala assim que é hora de nós sermos o sal da terra, conforme a proposta de Jesus. Que o sal, mesmo em pequena quantidade, ele tem um sabor marcante. De modo que, sendo o sal da terra, nós sendo o sal da terra, nós temos a obrigação de levar, aonde quer que estejamos, a mensagem de alegria, de otimismo, fazendo aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito, porque isso é o amor na prática. Isso é sinal de evolução. Nós sabemos também que a natureza, ela não dá saltos em termos evolutivos. Da mesma forma, um espírito só passa de uma categoria para outra mais elevada se já adquiriu toda a soma de aprendizado naquele estágio evolutivo em que se encontra. Por isso, nós não podemos desprezar nenhuma oportunidade de conquista interior, por mais singela que ela nos pareça. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, afirma que a alma contém, no estado virtual, todos os germens dos seus desenvolvimentos futuros, que a alma é destinada a conhecer, adquirir e possuir tudo. E nos pergunta como é que poderia a alma conseguir isso numa única existência? Porque, conforme ele nos diz, a vida é curta e longe está a perfeição. Que para realizar os seus fins, a alma tem de percorrer no tempo e no espaço um campo sem limites. E faz uma comparação, que é passando por inúmeras transformações no fim de milhares de séculos, que o mineral grosseiro se converte em diamante puro. E diz que o mesmo sucede com a alma humana. Também nos diz, Leon Denis, que a alma vem de Deus, criada por amor, criada para amar. E que o nosso adiantamento, a nossa evolução é obra nossa. Nós a construímos. E diz também que há em nós uma surda aspiração, uma íntima energia misteriosa que nos encaminha para as alturas, que nos faz tender para destinos cada vez mais elevados, que nos impele para o belo e para o bem. É a lei do progresso, a evolução eterna, nos diz o benfeitor. Evolução essa que Deus, em seu infinito amor, destinou a todos nós, sem exceção. E para encerrarmos, vamos nos lembrar, mais uma vez, do Mestre Jesus. Ele, que passou pouco tempo na Terra, foram cerca de 3 anos apenas de evangelização, de messianato, mas o suficiente para que o seu domínio se estendesse a todas as nações. E não foi pela ciência, nem pela sua bela oratória, que Jesus seduziu e cativou as multidões. Jesus, nosso grande mestre, seduziu e cativou as multidões pelo amor. Desde a sua morte, o seu amor ficou no mundo como um foco, sempre vivo, sempre ardente, que jamais vai se apagar.
Foi Jesus que, descendo à esfera dos homens por amor, foi Jesus que, humilhando-se por amor, servindo e sofrendo por amor, e refletindo a vontade sábia e misericordiosa de Deus, nos deixou a sua fórmula inesquecível: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Fica para nós, então, a mensagem que todos esses benfeitores nos trazem, de que é pelos caminhos do amor que a nossa evolução se dará. Na verdade, o amor é o caminho para a perfeição, para a felicidade. Portanto, meus irmãos, amemos. É o que Jesus espera de cada um de nós, que através do amor façamos a diferença no mundo, em especial neste momento tão difícil que o planeta Terra está passando. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho, pela paciência de vocês, e que tenhamos uma semana abençoada. Nós que agradecemos, Ivone. É muito bom quando nós fazemos esse convite aos nossos irmãos espíritas e eles vêm nos trazer essas reflexões, nos chamando a atenção, né? Enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando sobre isso. Como nós podemos falar em evoluirmos, em nos melhorarmos, em nos modificarmos, se nós não desenvolvermos em nós o amor? Então, vamos fazer de tudo para desenvolver o auto-amor, né, o amor para conosco mesmo, e o amor para com o nosso semelhante, porque só assim nós realmente saberemos amar. A nossa gratidão sempre. Você é sempre muito bem-vinda à nossa casa, você, José Luiz, e esperamos contar com vocês mais vezes. Muito obrigada. Agora eu vou convidar o Ailito, que fará a nossa prece final. Agradeço a todos que participaram com a gente, foi um número muito grande, ficamos muito felizes por vocês estarem aqui nesta noite. Fica o convite para a próxima segunda, estar aqui mais uma vez, prestigiando esses amigos queridos que doam um pouquinho desse tempo para trazer até nós a doutrina espírita. Muito obrigada a todos. O Ailito fará a nossa prece final para podermos terminarmos. Também desejamos a todos uma ótima semana. Em oração. Senhor Jesus, rogamos a Ti as bênçãos, os eflúvios divinos que recaiam sobre todos nós como os bálsamos confortadores do amor que Tu disseste há quase 2000 anos. Principalmente nesta data, nesse momento em que estamos passando por uma pandemia, onde todos nós, com o pouquinho do amor que temos, rogamos a Ti, Jesus, e a Deus, nosso Pai, todo poder e bondade, onde pedimos a cura de todas as nossas doenças, de todos os nossos males. Senhor Jesus, sabemos que o amor que Tu nos mostraste, nós muito dificilmente conseguiremos cumprir as etapas, mas devagarzinho e a prestação conseguiremos chegar até vós, cada vez mais perto com a nossa sabedoria e os nossos conhecimentos. De nada valerá se não tivermos o amor para conosco e para com todos os seres amados do planeta Terra. Rogamos, Jesus, a cura para todos do planeta Terra, neste momento de transição, onde nós passaremos para um mundo de amor entre os irmãos da Terra. Que assim seja. Boa noite a todos os irmãos. Muito obrigado pela presença. Boa noite, boa noite.